Assim diz a palavra de Deus. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar mais uma vez, pedir para Deus falar conosco agora. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, e que a gente aprenda hoje que devemos entregar tudo para o Senhor. Que o Senhor nos ensine, Espírito Santo, a entregar a nossa vida, tudo que nós temos, como oferta a Deus. Então ministra, Espírito Santo, agora essa exposição bíblica em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse ano eu estava pensando em comprar uma camisa do Atlético, que esse ano eu acho que o Atlético vai alguma coisa nós vamos ganhar. Vocês concordam comigo? Só que o problema é que eu fui ver o preço de uma camisa oficial, ela custa de 350 a 450 reais. Daí você vai olhar uma réplica, é mais ou menos 150. Eu falei, olha, nem a réplica eu estou animado não. O jeito é você comprar uma da Shopee, né? 35, 40. Você teria coragem de pagar 400 reais na camisa do time que você torce? O valor que a gente paga em alguma coisa tem a ver com o valor que aquilo tem para nós. Se algo vale muito para você, o custo você não se preocupa muito. Tem coisas que eu pagaria caro, mas tem coisas que para você é um absurdo eu pagar caro, porque o valor que a gente paga nas coisas, valor, custo, tem a ver com o valor que eu dou às coisas. Custo tem a ver com o valor monetário. Quantos reais vale? Valor tem a ver com o quanto você ama. Estão entendendo? Valor tem a ver com o quanto você ama. Se você ama algo muito, você tem coragem de pagar altos preços, custear muito aquilo que você ama. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo Jesus ensinando. Outras passagens, as pessoas vinham perguntar coisas para Jesus, mas lá no versículo 34 do capítulo 12, a parte B, diz que agora ninguém mais ousava fazer perguntas para Jesus. Agora é Jesus que está ensinando e é Jesus que pergunta. Pregação da semana passada com o Diego, vocês ouviram que Jesus agora ele ensina fazendo perguntas para as pessoas. E agora Jesus ele está sentado, e diz que ele está sentado em frente a um gasofilácio. Na minha versão está chamando de caixa de ofertas. Jesus senta e ele está vendo as pessoas cultuarem a Deus, trazerem as suas ofertas, e ele aproveita todos esses momentos para ensinar as pessoas. E Jesus ele mostra o contraste entre escribas, ricos e uma viúva pobre. Ele faz esse contraste. Há essas 3 pessoas nesse cenário bíblico. Há escribas, há ricos ali depositando as suas ofertas, e tem uma viúva pobre também depositando as suas ofertas. O foco de Jesus, meus irmãos, sempre foi o ensino, e ele usa o que está acontecendo para nos ensinar. A oferta dessa viúva, o valor monetário talvez daria para ela comprar hoje um pão com manteiga na padaria. Era o dinheiro que ela tinha para a sua única refeição daquele dia. O pão na padaria, talvez R$1,50.
Não sei qual padaria está frequentando. Então Jesus, ele vai nos ensinar, porque o foco dele sempre foi o ensino. E o que o Senhor tem para nos ensinar hoje é o que está lá em 1 Samuel 16, 7. Não precisa abrir, só ouça. O que o Senhor vai nos ensinar hoje é o que Deus disse em 1 Samuel 16, 7. Deus disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Jesus, o que Ele quer nos ensinar hoje é que Ele vê o coração, é que nós devemos cuidar das viúvas, nós vamos ver isso, dos necessitados. Ele vai nos ensinar que ofertas faz sim parte do culto. E Ele vai nos ensinar que quem faz uso do dinheiro ofertado nos templos, quem faz mau uso, terá um juízo severo do Senhor. E o primeiro ponto que Jesus está ensinando, meus irmãos, que Ele vem nos alertar hoje, é para a gente tomar cuidado com os escribas. Olha o versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Os escribas, meus irmãos, eram copistas da lei de Deus. Naquela época não tinha impressora. Então os escribas eram aqueles que copiavam as escrituras, e por copiar as escrituras na mão, eles acabavam decorando as escrituras. E eles também eram homens que ensinavam a palavra de Deus, que interpretavam as escrituras, o Velho Testamento. Então eram homens respeitados, homens que conheciam a Bíblia. Mas aqui Jesus fala para a gente tomar cuidado com eles, porque eles tinham algumas características. Na leitura bíblica aqui nós vemos que as características deles é que eles gostavam de aparecer. Já viu assim, líderes religiosos que gostam de aparecer? Diz que eles gostavam de andar com vestes talares, que eram aquelas vestes sacerdotais, bonitas. Diz que eles gostavam das saudações nas praças, por causa das suas vestimentas. Quando eles chegavam, eles eram reconhecidos. Diz que eles gostavam dos lugares privilegiados, eles gostavam dos camarotes, eram homens que queriam ser vistos. Mas para eles sustentarem essa vida de roupas caras, de banquetes, de primeiros lugares, eles precisavam de finanças para sustentar a sua vida regalada de roupas bonitas, boas festas, banquetes, os primeiros lugares nas sinagogas. E eu não sei se você percebeu como que eles conseguiam esse dinheiro, porque eles eram talvez os pastores de hoje. Eram homens que conheciam a lei, que copiavam a lei e ensinavam a lei. E como que eles conseguiam esse dinheiro? Jesus, no versículo 40, disse que eles devoravam as casas das viúvas. E eles exploravam as viúvas, exploravam a oferta dos pobres para viver essa vida regalada, para vestir tão bem, estar nos lugares bonitos. E meus irmãos, esses homens, para se justificar, Jesus diz que eles fazem longas orações. Já viu isso? Líderes religiosos, que você olha para ele ora tão bonito, ele parece tão espiritual, que você fala assim: não é possível que ele é um mercenário da fé. Mas sim, justamente para se justificar, para enganar as pessoas, eles se mostram muito piedosos, religiosos e homens que têm uma relação com Deus. Então eles sustentam a sua vida regalada, devorando as casas das viúvas. Então essa oferta que Jesus coloca aqui, esse episódio de uma viúva ofertando tudo ao Senhor, embora Jesus elogie o que ela faz, é para mostrar que aqueles homens viviam explorando as pessoas simples e na fé. Está claro para nós por que esses homens tinham tanto problema com Jesus, por que eles não gostavam de Jesus. Porque o ensino de Jesus era totalmente na contramão do que eles viviam. O ensino de Jesus não combinava com o que eles viviam.
Jesus ele sempre ensinava que nós devemos ter uma vida simples, que quem quer servir a Deus deve ser servo dos outros, que é melhor ser generoso do que receber. Então aqui está claro por que esses homens não gostam dos ensinos de Jesus. Você acha que hoje nós temos esses escribas? Temos? Temos escribas. Hoje eles se intitulam como apóstolos, usurpando um título que era só dos apóstolos do Senhor Jesus. Homens que são falsos mestres, que você vê em carros importados. Outro dia eu vi um pastor de uma grande denominação entrando num carro importado e com segurança de um lado e outro do outro, totalmente na contramão do que Jesus ensinava. Jesus andava com o povão, era tocado por pessoas impuras que não podiam tocá-lo. Os escribas que devoravam a casa das viúvas existem na nossa geração. Geralmente eles se intitulam de apóstolos. O título só de pastor parece que não está bom para eles. Eles querem um título maior. E o que eles ensinam, meus irmãos, é como se fosse uma barganha com Deus. Eles ensinam o seguinte: se você der uma oferta grande a Deus, se você fizer um sacrifício a Deus, Deus vai te dar algo em troca. Isso não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia não é alguém que você barganha com Ele, dá algo para receber algo em troca. E eles prometem que você vai prosperar, que você vai ficar bem, mas no final das contas só eles ficam bem. Um amigo meu que já participou dessas igrejas, ele estava me falando assim, que você oferta numa campanha, daí você talvez se sente realizado, mas daí vem a oferta daquela campanha anterior. E daí daqui a alguns meses tem a oferta daquela campanha anterior. É uma pedição de dinheiro que não acaba mais. O problema é que essas falsas igrejas atrapalharam aquelas igrejas que pregam a verdade. Tanto que quando nós vamos falar de dinheiro na Bíblia, a gente fica até constrangido, não é mesmo? Será que vai ter algum visitante que vai pensar que nós somos essas igrejas da televisão que eles estão vendo? Eles pregam um falso evangelho, inventam um Deus que não existe. Uma das suas grandes campanhas é chamada de Fogueira Santa, e diz que nessa Fogueira Santa o sacrifício que você faz a Deus, e esse sacrifício sempre é financeiro, Deus, Ele é obrigado a recompensar a sua oferta. Tem um amigo meu que disse que participava e foi para a Fogueira Santa, e disse que ele falou para o pastor assim: pastor, eu quero ofertar o meu carro. E disse que o pastor ficou muito empolgado, né? Meu carro está lá no estacionamento, vamos lá para o senhor ver. E disse que chegou lá, esse amigo nosso tinha uma Brasília, já com os anos 80, 85 talvez. O pastor falou: não posso receber sua oferta. Vende o carro, depois você traz para a Fogueira Santa. Talvez essa Brasília era a oferta da viúva pobre. Eles enriquecem, meus irmãos, e Jesus disse que esses homens receberão um juízo severo. Às vezes a gente pensa, né, que as prostitutas, que os traficantes receberão um juízo muito severo. Mas Jesus disse que pessoas que enganam as outras, usando o nome de Deus em vão, receberão um juízo severo. Porque eles estão enganando, devorando as casas das viúvas. Então, meus irmãos, Jesus fala para nós hoje também: cuidado com os escribas. Essa falsa teologia nos influencia. Embora você faz parte de uma igreja bíblica que não mente para você, que não promete o que Deus não prometeu, essas teologias elas vão nos influenciando ao passar dos anos. Elas nos atingem. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizer assim: nossa, mas meu pai está sofrendo tanto no final da vida, ele não pode sofrer porque ele serviu a Deus há tantos anos.
Você consegue ver a teologia da prosperidade de barganha com Deus por trás disso aí? Se meu pai serviu a Deus tantos anos, por que ele vai sofrer no final da vida? Jesus nunca prometeu essa barganha. Ele disse que estaria conosco em todo momento, mas não disse que não iríamos sofrer se o servisse a Ele. Essa teologia talvez está nos influenciando. Às vezes a gente vem para a igreja e pensa assim: não, meu casamento está mal, então eu vou para a igreja. Eu estou com dificuldade, precisando de um emprego, então eu vou para a igreja. Embora a gente não faça parte dessas igrejas, a gente pode estar influenciado achando que Deus é um Deus de barganha. Não. Nós servimos a Deus porque Ele merece, porque Ele é digno. Meus irmãos, então Jesus elogia ao criticar e falar para a gente tomar cuidado com os escribas. Agora Ele elogia a oferta dessa viúva pobre. Mas, meus irmãos, analisando melhor aqui, talvez essa oferta não podia ter acontecido. A fidelidade dessa senhora é a prova contra esses líderes maus. Porque, meus irmãos, diz que ela era pobre, ela era viúva. Ao invés dela dar ofertas, pela lei de Moisés, ela deveria receber ofertas, sabia disso? Não que ela não poderia oferecer algo a Deus, porque, meus irmãos, se a gente analisar bem, era tudo que ela tinha. Provavelmente ela ficou sem um pão com manteiga daquele dia. Talvez ela não comeu aquele dia. Quando nós olhamos a lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 26, várias passagens, fala que os dízimos depositados na casa do tesouro era para cuidado de quem? Você lembra? Dos levitas, dos estrangeiros e das viúvas. O propósito do dízimo era para cuidar daqueles que trabalhavam no templo em tempo integral, cuidar dos estrangeiros que estavam começando a sua vida em Israel, e o propósito do dízimo era cuidar das viúvas. Depois o apóstolo Paulo reitera esse ensino e ele fala para Timóteo: Timóteo, cuida das verdadeiras viúvas da igreja, daquelas que não têm com quem cuide delas. Então, meus irmãos, ao invés deles cuidarem daquela viúva, eles pegam a oferta de tudo que ela tinha. Porque quando a gente vê Jesus ensinando sobre isso, a gente pensa que Jesus está apenas elogiando a oferta dessa viúva, mas Jesus está mostrando que a oferta dela é a prova que eles eram líderes maus e devoradores. Também nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, que ofertas faz parte do culto. Desde o Velho Testamento, aqui nos tempos de Jesus. Depois o apóstolo Paulo também orienta a igreja de Coríntios que eles deviam, no dia do Senhor, no domingo, se reunir e deviam levantar ofertas. E ele inclusive fala para cada um contribuir como pode e dar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, lembram? Ofertas sempre fez parte do culto. Mas por causa dessa exploração na fé que veio nos últimos anos, foi nos constrangendo de falar algo que faz parte do culto. O momento do ofertório, ele deve fazer parte do louvor. É um momento de gratidão a Deus, é um momento de adoração a Deus, é um momento onde eu mostro que Deus tem valor para mim. Tanto que já me perdiram algumas vezes. Fala: pastor, eu não vou na igreja não, você pode passar aqui e levar meu dízimo? Falo: não posso. Porque dízimo não é obrigação, dízimo é adoração. Está entendendo? Então o adorador vem, sai do seu lugar e traz a sua adoração a Deus. Agora eu não sei como é que nós vamos fazer, porque agora está nessa onda de Pix, né? Ninguém mais carrega dinheiro, né? Não sei como é que nós vamos fazer. Talvez a gente faz o Pix, né? E escreve no papel, né? E vem, porque é um momento onde nós chegamos e entregamos a Deus e falamos: Deus, obrigado pelo sustento desse mês. Deus, eu acredito que
eu devo participar do sustento da sua obra. Deus, eu estou aqui como um adorador ao Senhor. Oferta faz parte do culto. E aqui também nós vemos que esse valor de oferta deve ser proporcional ao que a gente ganha. Porque quando Jesus critica os ricos, disse que eles davam grandes quantias, mas eles davam daquilo que sobrava. Dar aquilo que sobra é fácil, né, gente? Às vezes a minha consciência pesa um pouquinho, porque eu vou deixando o dízimo para o final do mês. Porque às vezes você não vai no banco, né, sacar dinheiro. E eu fico pensando, será que eu vou dar para Deus o que sobra nesse mês? Porque os ricos, embora não davam grandes quantias, Jesus fala, eles dão o que sobram. Portanto, essa contribuição nossa, meus irmãos, não pode ser o que sobra, ela deve ser proporcional ao que a gente ganha, nem mais, nem menos. Proporcional. Dar o que sobra talvez seria 1, 2% da minha renda. Mas como que Jesus sabia dos valores? Como que Jesus sabia que aquela senhora deu só 2 moedas? E como que Jesus sabia dos valores dos ricos? Quero ler aqui um comentário bíblico. Ele é um comentário do livro de Marcos, de James Edwards. Ele diz como que eram as ofertas no culto naquela época no templo. Diz que era o seguinte: nos casos em que a contribuição era feita para o serviço sacerdotal, o sacerdote ali presente examinava a moeda para certificar-se da sua genuinidade, perguntava pelo propósito da doação e certificava-se de que a contribuição correspondia ao sacrifício prescrito. Veja que a teologia da prosperidade e a barganha com Deus não é nova. Vocês entenderam? Diz que o sacerdote olhava a moeda para saber se ela era genuína, se não era falsa, e o sacerdote perguntava qual que era o propósito da contribuição, para saber se o valor correspondia ao sacrifício prescrito. Seria mais ou menos assim: chegou aqui o Atos aqui para entregar a sua oferta. Eu falo, Atos, já viu no caixa quando a pessoa vai olhar a nota, ver se ela é real? Dá um constrangimento, né? Deixa eu ver se essa nota sua é verdadeira mesmo. Não é verdadeira. Qual que é o propósito da sua oferta? O propósito que eu quero comprar uma moto esse ano. A sua oferta está pouca para esse propósito. É mais ou menos assim que era. O sacerdote a seguir direcionava o adorador para depositar a quantia no receptáculo apropriado. Tudo isso era feito em alta voz e seria audível aos observadores. Por que Jesus sabe o valor da oferta? Porque era tudo audível. Quanto que você está ofertando? Não, só 2 moedas. Então, meus irmãos, aquela senhora com um quadrante, 2 moedas, talvez, vamos colocar que seria 50 centavos. Ela não podia pleitear nada diante de Deus. Ela não podia pleitear nenhuma bênção com 50 centavos. Isso aos olhos dos homens. Por isso, meus irmãos, Jesus fala que o juízo sobre esses homens será severo, porque o falso ensino sobre Deus acaba com a vida espiritual de uma pessoa. Você pode imaginar aquela senhora querendo adorar a Deus, pleitear alguma bênção, e o valor que ela tinha, de acordo com os sacerdotes, era um valor que ela não podia nem chegar diante de Deus. Um total engano, uma total mentira. Porque, meus irmãos, não existe barganha com Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, nós não merecemos nada. A salvação é pela graça. Portas abertas de emprego é pela graça. Uma família abençoada é graça de Deus na nossa vida. Não há mérito em nós. Não há ofertas que eu posso dar para Deus para receber algo em troca. Deus não precisa de dinheiro. Tudo que nós recebemos é pela graça. E o ensino de barganha com Deus, desde aquela época, nos tempos de Jesus, até hoje, é uma mentira. E aqui nós vemos também que pode ter pessoas com uma fé sincera,
pessoas com uma fé verdadeira em ambientes de exploração religiosa. Pode ter. Aquela senhora estava num ambiente de exploração religiosa, mas ela tinha uma fé verdadeira em Deus. Pode ter verdadeiros crentes nessas igrejas desses falsos apóstolos. Mas, meus irmãos, o que é super interessante para nós nesse texto é que a taxa de câmbio de Deus, na contabilidade de Deus, ela deu mais. Que interessante. Se ela deu 50 centavos e aqueles homens ricos, cada um deles trazendo para a nossa moeda, deu R$5.000 cada oferta, na contabilidade de Deus, aquela mulher deu mais. Porque Deus é o dono de tudo, não precisa de nada. E diz que Jesus, Ele olha qual o valor nós damos para Ele e para o culto. Diz, meus irmãos, versículo 41 diz o seguinte: Jesus, sentado na caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Jesus estava observando como que as pessoas adoravam a Deus, qual o valor que as pessoas davam para Deus em relação às ofertas. Teve uma época, que não é da minha época nessa igreja, que diz que ali no mural tinha o valor e o nome dos dizimistas. Não precisa disso. Quem precisa saber do nosso culto a Deus, do valor que nós temos para Ele, é o próprio Deus, e Ele sabe. Jesus observava as ofertas das pessoas. Jesus observava tudo. Um dos reformadores, Martinho Lutero, diz que aonde nós dedicamos o nosso tempo e o nosso dinheiro, aí está o nosso Deus. Aonde você dedica aquilo que você tem, e eu falo agora não somente de dinheiro, o seu tempo, os seus dons, a quem que você oferece aquilo que você tem, aí está o seu Deus. Talvez pessoas que ganham um salário mínimo têm coragem de comprar uma camisa do Flamengo de R$400, porque talvez o Flamengo é um Deus para aquela pessoa, porque é dar muito valor a alguma coisa, não é verdade? E a oferta dessa mulher, meus irmãos, diz que ela deu tudo. Olha o versículo 44. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Talvez naquele dia ela não comeu o pão com manteiga, porque ela mostra na sua oferta total dependência de Deus. Ela mostra na sua oferta que ela dá valor a Deus. Ela mostra que ela quer oferecer a Deus tudo que ela tem. Quando falo tudo que ela tem, ela quer oferecer os seus dons, o seu tempo, ela quer oferecer a sua vida. Ela faz uma entrega total a Deus. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1, que nós devemos oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, tudo que nós temos para Ele. Meus irmãos, cá entre nós, vamos pensar o que nós temos oferecido a Deus. Se parece mais com a oferta dos ricos ou se parece mais com a oferta dessa viúva? Parece que às vezes o que nós temos oferecido a Deus se parece mais com a oferta desses ricos. E eu não estou falando de dinheiro agora. Vamos ser sinceros. A gente não oferece tudo como essa viúva. A nossa oferta se parece mais com a desses ricos. Oferta a Deus aquilo que sobra. Aquilo que sobra do nosso tempo, aquilo que sobra do nosso esforço. Porque talvez a gente não tenha valorizado a Deus. Porque nós pagamos caro por aquilo que tem valor para nós. Se Deus tem valor para mim, cultuá-lo é algo caro para mim. Se Deus tem valor para mim, servi-lo é algo caro para mim. E quando eu falo algo caro, eu estou falando é algo importante, é algo prioritário, é algo necessário.
A doação dessa viúva, meus irmãos, que deu tudo o que possuía para viver, é um verdadeiro cumprimento para o chamado de seguir Jesus, por meio de perder a própria vida. Volta alguns capítulos, no capítulo 8, por favor, de Marcos. A oferta que ela faz é o cumprimento de Marcos 8:35. Em Marcos 8:35 diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem a perder por minha causa e por causa do Evangelho, essa a salvará. Aquela senhora está perdendo tudo que tem, por amor ao Evangelho, por Jesus. Meus irmãos, esse é o verdadeiro Evangelho. Jesus entregou tudo por nós. Jesus fez uma entrega total a nós. E agora nós entregamos tudo por gratidão e amor a Ele. Esse é o Evangelho verdadeiro. Eu não faço as coisas para Deus, para receber algo em troca, para merecer algo de Deus, não. Quando eu creio que Ele me deu tudo, pela graça, agora eu quero entregar tudo para Ele, porque Jesus fez uma entrega total por nós. Portanto, meus irmãos, cuidado com os escribas, cuidado com os falsos ensinos que você ouve na televisão, nos vídeos de YouTube. Cuidado para você, ao não conhecer a Escritura, ser enganado de quem é Deus e qual que é a proposta do Evangelho. E hoje nós temos que pensar qual o valor que Deus tem para nós, porque o valor que Deus tem para nós vai determinar o custo para servi-lo. Se Deus, se Jesus e o Evangelho é o tesouro escondido no campo, lembra dessa parábola? Se eu encontro esse tesouro, eu estou disposto a vender tudo que tenho, a deixar tudo para trás para comprar aquele campo, porque o tesouro está naquele campo. Jesus é o tesouro escondido no campo. O valor que Deus tem para nós vai determinar o custo de servi-lo. Por que essa mulher e por que pessoas às vezes estão dispostas a fazer algo pelo Evangelho, estão dispostas a servir a Deus, renunciando à sua própria vida? Porque entenderam o custo, o valor de servir a Deus. Entenderam que Ele fez tudo por nós. Ele se entregou, uma entrega total por nós. Jesus nos serviu na sua morte. Será que nós não podemos servi-lo com a nossa vida? Jesus nos serviu na sua morte e ressurreição. Será que agora não podemos servi-lo, uma entrega total na nossa vida? E hoje, meus irmãos, eu lembro algo que pode ser assustador para nós. Da mesma maneira que Jesus observava as pessoas cultuando a Deus e entregando as ofertas, Jesus hoje observou o coração de cada um que cultuou Ele aqui dentro. É assustador, né? Jesus viu se o seu coração estava disposto a adorá-lo essa noite. Jesus viu se a gente entregou para Ele só o que sobra. Jesus vê se nós temos entregado para Ele só o que sobra. Mas Ele nos chama para entregar tudo. Também uma aplicação para nós nesse texto é que se há alguma viúva no nosso meio, se há algum necessitado no nosso meio, por favor, faça-me saber. Nós precisamos não receber as ofertas dessa viúva, mas ofertar para ela, ajudá-la nos seus momentos difíceis. Às vezes é assim, meus irmãos, às vezes nós não temos que entregar nada, às vezes nós temos que receber da igreja, para que nós não sejamos como esses homens que devoravam as casas das viúvas, recebendo as suas ofertas. Você quer fazer uma entrega total essa noite? Quer entregar tudo que você tem para Jesus essa noite, como oferta a Ele? Tudo, estou falando tudo que você tem. Seu corpo, seus dons, seu tempo, a sua vida. Você quer entregar essa entrega total essa noite para Jesus hoje? Como essa viúva pobre diz que ela entregou tudo que ela possuía, todo o seu sustento.
Ela naquele culto falou: Jesus, Deus, tudo que eu tenho é só isso, mas eu quero entregar tudo que eu tenho essa noite para o Senhor. Tudo que você tem, perante a grandeza de Deus, talvez não é nem 50 centavos, mas você pode entregar tudo que você tem para esse Deus que entregou tudo que Ele tinha para nós. E só entrega a Deus uma entrega total quem creu que já recebeu tudo dele. Só é capaz de fazer essa oferta quem já creu que está salvo, que Jesus te salvou, que ainda que você morra, você viverá eternamente, porque Jesus se entregou por você. Só se entrega a Deus quem crê que Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que Ele te ama e te sustentará pela vida inteira. Só entrega tudo àquele que creu que Ele é o amado das nossas almas e que nós nascemos para amá-lo e para adorá-lo. Você quer entregar tudo para Jesus hoje? Você quer fazer a oferta da viúva pobre hoje? Se sim, nós vamos cantar uma música. Quero chamar já aqui à frente os irmãos. E essa música primeiro você vai ouvir a primeira vez. Porque cantar essa música, sinceramente, é muito difícil. Porque essa música, o refrão dela fala que eu entrego tudo a Ti. Então primeiro nós vamos ouvir. Depois, se você quer fazer essa entrega total hoje, a sua oferta da viúva pobre, você canta como se fosse uma oração, entregando a sua vida, tudo que você tem para Jesus. Amém. Abaixe sua cabeça para você ouvir então.